Olá, queridos amigos, leitores, seguidores. Por tudo que vem acontecendo nas últimas semanas no contexto nacional, eu decidi deixar claro o meu posicionamento político como cidadão brasileiro. Porque as pessoas acham que por ser médium nós não podemos nos posicionar. E justamente agora, em que faz necessário, como cidadão, a gente se expor, eu venho dar minha cara à tapa, abertamente, me posicionar nestas e que sirva também para as futuras eleições. E isso eu decidi justamente para facilitar a decisão daquelas pessoas que, porventura, queiram abandonar minhas redes sociais ou, depois desse pronunciamento, queimar os meus livros. Então eu quero tornar a decisão dessas pessoas mais fácil, a fim de não haver peso de consciência quando elas assim decidirem. De certo que em nenhum momento eu enganei vocês. Basta vocês darem uma olhada nas minhas redes sociais e verão já o meu posicionamento desde há alguns anos. Sempre disse e postei que eu não sou esquerdista e nem tenho bandidos de estimação. Dessa forma, eu gostaria de deixar bem claro que o meu voto não é para o senhor Lula da Silva. Não se trata de uma decisão movida por questões políticas, mas, sobretudo, por convicção, por pura convicção espiritual. Não apenas psicografei os livros O Partido, A Quadrilha e O Golpe, mas também eu vivenciei as questões espirituais gravíssimas ligadas à legião de seres das trevas descrita nesses livros. E vi como tentam impedir o processo evolutivo da América Latina e do Brasil em particular. Depois disso, de vivenciar toda essa experiência fora do corpo, seria impossível votar a favor de um grupo de ditadores das regiões do abismo ou de seus representantes aqui na Terra. Espero sinceramente que vocês não tenham a necessidade de vivenciar fora do corpo as situações, os embates e os combates que ainda hoje eu vivencio com essa horda de especialistas das regiões mais ínferas, inclusive com repercussões seríssimas no corpo físico após as experiências extrafísicas. Considerando, do lado de cada vida, os motivos pelos quais eu não voto em nenhum partido de esquerda, e principalmente no senhor Lula da Silva, são vários esses motivos. Mas basta um olhar crítico sobre algumas questões que não fazem parte dos meus ideais e dos meus valores. Ei-los. Número 1. As declarações abertas e claríssimas do candidato da esquerda, afirmando que regulará as mídias e os veículos de comunicação em geral. 2. Os seus apelos ao Supremo para proibir e eliminar conteúdos de alguns meios de comunicação que não estão alinhados com o seu projeto de poder. Alguns dos alvos de tais investidas, como a Brasil Paralelo, a Jovem Pan, além das redes sociais de pessoas físicas e jurídicas. 3. O posicionamento político com atitudes semelhantes às de ditadores como Daniel Ortega, na Nicarágua, Alberto Fernandes, na Argentina, Nicolás Maduro, na Venezuela, além de Putin, na Rússia, Kim Jong-un, na Coreia do Norte, apenas para citar alguns.
Todos atentaram contra a liberdade de expressão e tentaram apagar seu passado e os seus crimes da história. Número 4. A ideologia da esquerda não se coaduna com os valores da família, da pátria e do patriotismo, do cristianismo e de todas as conquistas que nos fazem um só povo e uma só nação. 5. O governo petista, no passado recente, apoiou regimes alinhados ideologicamente que patrocinaram o sofrimento, a fome e o desespero de milhares ou milhões de famílias, ignorando torturas e mortes, tudo sob o comando de tiranos amigos do senhor Lula da Silva. 6. Hoje no Brasil, antes mesmo das eleições, temos magistrados alinhados com o esquerdismo, já em perfeita sintonia com o candidato Lula da Silva, que coíbem a liberdade de expressão tão abertamente declarada em nossa Constituição, cerceando, inclusive, formadores de opinião, empresários, pessoas de bem e políticos que se opõem ao regime comunista socialista que a esquerda representa. Tal ação guarda paralelo somente com os ditadores do abismo, os dragões e os magos negros que promovem a perseguição, o julgamento e o cerceamento da ação humana de forma inapelável. 7. O comunismo e o socialismo promoveram a morte de mais de 110 milhões de pessoas em todo o mundo. Mortos estes, entre não combatentes, cidadãos dos próprios países onde esses regimes foram implantados. 8. Os desvios fabulosos de dinheiro, reconhecidos, julgados e declarados no Brasil, sob o patrocínio do Partido das Trevas, foi um dos maiores da história mundial. 9. A utilização aberta da hipnose coletiva para induzir a população, através de técnicas sofisticadas de manipulação mental, é a forma como os agentes do tão famoso partido agem. Seus expoentes e representantes adotam um padrão mental e comportamental de mentira compulsória, conforme se verifica em qualquer pesquisa rápida feita pela internet. 10. Há claro estímulo a vandalismo e às invasões de propriedade privada, produtivas ou não, em cidades e no campo, durante as manifestações públicas e coletivas da algazarra comunista. 11. O candidato Lula da Silva e seus aliados possuem comportamento completamente contrário àquilo que tenho aprendido nas lições do cristianismo e do espiritismo. Por outro lado, embora não me agrade, vejam bem, embora não me agrade a forma como Bolsonaro não raro fala, tampouco certas reações dele, eu votarei nele. Por quê? Número 1, ele foi a única força política com garra, peito e determinação para enfrentar a quadrilha do lulopetismo e tudo o que ela representa em termos de corrupção, roubalheira, manipulação e sistema de poder sem princípio nem ética. 2. Eu não espero que o Brasil seja governado por um homem perfeito, sem mácula, ou que acerte sempre. Espero que seja apenas um homem de bem, cristão, comprometido com os ideais de família, liberdade e justiça,
que tenha coragem suficiente para enfrentar a corja de seres hediondos da oposição. Sobretudo, que seja um homem de oração, capaz de dobrar seus joelhos e rezar, pedindo ajuda espiritual. Não precisa concordar com meus pontos de vista espirituais e nem mesmo precisa apoiar minha identidade sexual, pois ele não governa para mim, mas governa para o país. Terceiro, por que eu voto nele? Simplesmente porque todo o sistema está contra ele. A imprensa em geral, o STF, grande parcela da burocracia estatal, organizações como a OAB e outras, além dos políticos corruptos e corruptíveis, defensores de partidos criminosos institucionalizados na política. 4. Não se abate diante das perseguições perpetradas contra ele por vários veículos de comunicação, por políticos e autoridades de passado questionável. 5. Porque o seu projeto de governo é claro, transparente, inclusive nos seus defeitos. 6. Desejo que meu país dê uma guinada para longe do comunismo-socialismo, pois eu quero ver a bandeira verde e amarela tremulando por este Brasil afora, principalmente nas ruas e nos monumentos da capital federal. 7. Eu não quero um presidente que não erra ou que seja um homem ilibado. Quero ter alternativas à corrupção institucionalizada e poder me orgulhar de ser brasileiro. 8. Não há meios de combater a corrupção, as quadrilhas e os representantes das trevas com palavras suaves, com muita diplomacia e sendo conivente com ideologias nefastas. Apesar de não gostar do jeito muitas vezes bruto, intempestivo e das respostas rasgadas de Bolsonaro, acredito que sua forma de ser é um escudo para enfrentar as mais diversas e complexas situações que advêm com a responsabilidade de governar um país. E por fim, voto nele, porque é apenas um homem cheio de falhas, defeitos, limitações e principalmente porque incomoda o sistema e toda a corja de seres que querem destruir esse país. Porque não é um homem santo, afinal quem é? Mas também ele não se vende, não se curva diante das ameaças a que vem tanto dos magros negros quanto dos mimizentos que nunca conheceram os horrores de uma ditadura. E por fim, 10. Por tudo isso, eu voto em Bolsonaro, exerço meu direito de escolha como cidadão brasileiro. E para que vocês saibam o alcance desta minha escolha, eu continuo sendo amigo até mesmo de quem pensa o contrário de mim. Então, se você vota contrário a mim, que problema tem? Podemos continuar a ser amigos se você desejar. Se não desejar, adeus. Bye bye. So long. Very well.